deputado Luiz Couto. E pela imagem que você está acompanhando, né, nossos internautas, né, como disse o Ligeirinho. Ligeirinho, um nome tão bonito, Josivaldo, né, mas o pessoal chama ele de Ligeirinho, que é o nosso operador, é o homem que está nos botões, né? E o João Abreu está lá no comando do outro lado. Quer dizer, isso tudo é uma equipe dos bastidores aqui. E você está vendo que o microfone está aqui em sua frente, né? Estamos com um balcão aqui, porque hoje nós estamos aqui no esquema de rádio. No esquema de rádio. Hoje nós estamos dando aplauso ao nosso rádio. E o deputado Luiz Couto, né, que navega muito bem nas rádios da Paraíba, né, nós estamos aqui, o Luiz Couto é o nosso deputado federal lá da nossa querida Paraíba. E também o presidente, aliás, pela terceira vez presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E o Direitos Humanos é bom que a gente diga o seguinte, é Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Às vezes a gente fala do direitos humanos e não acrescenta o minorias, que é muito importante. E aí eu passo a palavra exatamente para o deputado Luiz Couto. Nós queremos hoje, Luiz Couto, fazer um breve balanço, né, aqui do parlamento, né, já que nós estamos no mês de dezembro, e também navegarmos na conjuntura, a conjuntura brasileira. Então você aí que está nos acompanhando, a gente já vai convidando aí para você compartilhar, né? Compartilhe, porque é fundamental isso. E com a palavra o nosso deputado federal, direto da Paraíba, Luiz Couto. Primeiramente é importante perceber de que nós estamos aqui, a nossa bancada do PT, ela se encontra quase que em obstrução permanente, só votando matérias de consenso. Nós não votamos matérias, inclusive a última matéria, que era aquela questão de uma medida provisória para dar recursos para fazer uma estrada de ferro para a Vale, todos os partidos entraram em obstrução. Então, significa que nós tivemos uma agenda com relação às mulheres, vários projetos foram votados, por consenso, mas na hora da votação da medida provisória, todos nós nos colocamos como obstrução. E mostrando de que a casa também, a tentativa do governo de querer votar a PEC da Previdência também, agora estão querendo encaminhar projetos que tiram mais direito dos trabalhadores. Nós vamos fazer uma obstrução permanente, não vamos permitir que isso aconteça. E provando de que o governo Temer se associa plenamente com o governo que vai entrar, né? Dando todas as coordenadas e querendo, inclusive, quer dizer que ele está, inclusive, aproveitando pessoas que hoje estão na administração Temer, e que estão sendo aproveitados também. Além do mais, essa semana nós vamos ter, já dentro da Semana de Direitos Humanos, várias atividades com relação aos direitos humanos. Nós vamos ter hoje à tarde, lá na Comissão de Direitos Humanos, também uma conversa com quilombolas lá de Alcântara, que estão todos preocupados com tanto o governo atual como o governo que vai entrar de primeiro, que já disse que vai tirar 12 mil hectares de terra dos quilombolas para aumentar o centro de lançamento de foguetes para entregar para os Estados Unidos. Imagine vocês, quer dizer, uma área que é a área histórica dos quilombolas, né? A partir do momento em que eles foram libertados, e agora, ou seja, o INCRA também baixou um decreto também concedendo aquela terra para os quilombolas, e aí, ou seja, a aeronáutica entrou com a ação que até agora não foi julgada. Então, nós esperamos de que, de fato, possa ter um julgamento concedendo aquela terra
plena para os quilombolas, porque é dali que eles vivem, dali que eles plantam, dali que eles cuidam da cultura dos quilombolas, e nós não podemos aceitar. Por isso vamos hoje à tarde conversar com esses quilombolas que estarão também lá na Comissão de Direitos Humanos para verificar a situação, como é que se encontra hoje, como eles estão resistindo, como eles estão reagindo, e como não vão permitir que as suas áreas sejam retiradas para aumentar o centro de lançamento para entregar os Estados Unidos, porque considera a base de Alcântara a melhor área para foguetes sejam lançados lá naquela base. Então, nós estamos nessa luta, estamos, inclusive, marcando uma diligência lá para que a gente possa ir à Comissão de Direitos Humanos. Nós estivemos, inclusive, lá em Minas Gerais também, num caso de um quilombo que um juiz da vara agrária determinou que eles, a partir de 20 anos que eles estão lá, e agora vem um juiz da vara agrária, ou seja, para atender demandas de latifundiários, de pessoas que são donos de plantações de café, querem destruir porque disseram que lá não se produzia nada. E nós fomos lá e mostramos que eles produzem muito, produzem tudo aquilo que é café, milho, feijão, ou seja, também produzem mel, produzem também peixes, criação de peixes, enfim, é um grande trabalho que eles fazem lá, e aquele juiz foi lá e determinou dizendo, olha, eu fui lá e vi que ele não produz nada. Ou seja, ou o juiz estava com problema... A serviço, sabe lá de quem? Ou estava com problema de visão, porque, de fato, você anda, só tem plantio, só tem coisas boas, e agora a justiça estadual, né, determinou que essa decisão, essa sentença foi anulada, para que eles continuem lá. São 450 famílias que estão lá. Tem escola, ou seja, plantaram também árvores para que as nascentes dos rios hoje estão todas elas com água, enfim, mostrando de que fazem plantio de abacaxi, ou seja, na realidade o juiz, ou ele já tinha uma sentença preparada e foi lá só para dizer que foi fazer uma inspeção, na realidade mostrou que não é um juiz que cuida da questão agrária, só olhando para o lado dos proprietários, impedindo que aquelas 450 famílias possam continuar produzindo e vivendo ali. E eu disse lá, olha, nós vamos lutar para que vocês possam dizer quando chegar aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Isso. Aí o Luiz Couto, então, fez um pequeno balanço, quer dizer, esse patrimônio de Alcântara fica no nosso estado do Maranhão, eu sou lá do Piauí, então eu me sinto atingido mais de perto, mas o problema é de todos os brasileiros, não é somente do que lá estão assentados, não é isso? É verdade, e o presidente que foi eleito também fala, ou seja, a desqualificação que ele faz dos quilombolas, daqueles que estão nos quilombos, ou seja, é uma desqualificação, ou seja, que demonstra a qualidade de um governante que vai para um jogo de futebol, e lá faz o gesto de arma, ou seja, isso prova um mau exemplo, ou seja, um homem que efetivamente, ou seja, parece que a insanidade mental tomou conta dele,
ou seja, e nós temos que verificar essa situação, porque todo mundo diz, mas ele foi eleito, quer dizer, agora verifica o que está acontecendo, inclusive agora, né, durante a reunião do Diretório Nacional, né, foi discutida essa questão, e demonstrando de que, ou seja, muita coisa precisa ser investigada pela Justiça Eleitoral, porque há uma lista grande, inclusive nas redes sociais, essa lista está completa, de que empresas financiaram a campanha do Bolsonaro, o que é proibido pela legislação. Não pode haver, ou seja, financiamento de empresas, ou é financiamento pessoa física, ou financiamento do fundo eleitoral. Então, a propósito do que o senhor falou aí, né, ainda de Alcântara, exatamente o seguinte, quer dizer, vem na linha exatamente do golpe. O golpe lá atrás, né, que tirou Dilma sem crime, sem nada, Luiz Inácio Lula da Silva preso, né, um preso político, quer dizer, fica cada vez mais claro qual o esquema que estava montado e continua montado, e infelizmente pelas urnas, embora que o voto enganado, mas o fato é que o Bolsonaro ganhou, né? Queiramos ou não, ele ganhou. E aí, que tamanho não será exatamente, não só os movimentos sociais, que ele começa exatamente com essa retaliação em cima da companheirada em Alcântara, né? Como o senhor, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, quer dizer, como é que o senhor antevê o que está explícito aí já no horizonte das perseguições? Olha, primeiro nós verificamos de que a sociedade precisa se acordar, precisa sair desse marasmo de achar que muita gente já não tem a mesma empolgação né, durante a campanha, porque os fake news que foram feitas, as mentiras que foram publicadas, ou seja, levaram muitas pessoas a votar em cima das mentiras. E agora estão percebendo de que, de fato, foi um golpe dentro do golpe. Foi, de fato, ou seja, uma eleição viciada porque, ou seja, se os técnicos do TSE identificaram diversas situações que não concordava com o que a lei eleitoral determina, e mesmo assim as contas do Bolsonaro foram aprovadas com ressalvas. Pois é, mas é preciso que se diga essas ressalvas quais são, né? E há uma série de situações que nós precisamos reagir, resistir e vamos reconstruir para que o processo democrático não seja destruído, porque nós não podemos aceitar que um presidente que foi eleito diga que vai deixar que os proprietários rurais possam agora fazer qualquer tipo de ação que possa... e que o IBAMA não vai poder cobrar deles, ou seja, não vai ter atenção. Então, nesse sentido, o meio ambiente que ele quer é o meio ambiente para os proprietários rurais que vão mandar. Eles podem destruir matas, podem destruir florestas, eles podem, ou seja, destruir também nossas vertentes, ou seja, e aí ele disse, vamos acabar com essa máfia, como diz ele, das multas. Ora, quando o IBAMA multa é porque alguém descumpriu algo ligado ao meio ambiente. E agora vem o atual candidato e presidente, a presidente dizendo que vai acabar com essa máfia
que ele chama das multas com relação, né, aos proprietários rurais. Ele diz: o Brasil precisa produzir, diz ele, e nós não vamos permitir que essas multas continuem. Isso provando de que ele diz uma coisa agora, diz outra depois, enfim. Ou seja, ele diz que não entende de economia, mas é o Guedes que entende. Ele diz que não entende de meio ambiente. Ele não escolheu ainda o ministro, escolhe o ministro de um lado, depois ele vem e tira e bota outro, porque houve reação da frente evangélica, ou seja, dos fundamentalistas, enfim, mostrando de que ele não está a serviço do povo brasileiro, está a serviço de organizações que deram suporte para que ele pudesse ser eleito presidente. E é bom que o senhor clareie ainda mais, além do que o senhor já disse, exatamente a respeito do seguinte: quem patrocinou exatamente tudo isso que culminou na eleição de Bolsonaro? Pois você verifica durante o encontro da direção do partido, do Diretório Nacional, esse tema foi colocado e ou seja, alguns disseram: olha, nós fomos pegos de surpresa com a questão dos fakes e não descobrimos de que havia uma organização, inclusive com intercâmbio com os Estados Unidos, né? Ou seja, usando inclusive todo o mecanismo, todas as ferramentas que foram usadas para aprovação, para a eleição do Donald, né? E agora, ou seja, foram aplicadas aqui no Brasil, com toda a intensidade. Então, nesse sentido, quando o PT descobriu isso aqui, ou seja, o prejuízo já estava de mentiras, dos fake news que foram espalhados, e muita gente votou em cima daquelas informações. Porque uma coisa é quando você espalha uma mentira, ou faz uma calúnia ou uma difamação, normalmente é aquela imagem que fica. Se depois vem uma informação de que aquilo não é verdade, as pessoas já estão imbuídas daquela primeira mensagem. Então, nesse sentido, a gente percebe, e quando a notícia é desfeita, ou seja, não tem qualquer participação da mídia golpista, né, que não dá o suporte que deram quando a imagem de mentira, de falsidade, de calúnia, de difamação esteve presente. Pois é, como diz lá no Nordeste, depois da coisa feita, até provar que focinho de porco não é tomada, entendeu? Você já não consegue passar limpo, quer dizer, é um esquema bastante programático, calculado, entendeu? Que já tem longa história, né? Quando a gente lembrou, inclusive, do nazismo, né? Claro. E isso prova de que, ou seja, na realidade, esse esquema todo não foi preparado agora, durante a campanha. Isso desde 2013, quer dizer, quando começaram aquelas manifestações, que eles tiveram financiamento, inclusive, de pessoas, né, para fazer isso aqui em tempo integral, usando os instrumentos das redes sociais, instrumentos da tecnologia, para espalhar uma série de mentiras, uma série de fake news que desqualificava o nosso partido, desqualificava o presidente Lula, e desqualificava também os movimentos sociais, as organizações de esquerda. Basta verificar de que, efetivamente, quer dizer, durante esse período, nós tivemos
uma organização que é conhecida como Milênio, que esteve como suporte, a FIEP também deu suporte durante muito tempo naquela questão do golpe, do impeachment. Então, as coisas foram organizadas porque os Estados Unidos disse, nós não podemos continuar com a proposta que tem aí no governo, que cuida dos pobres, que leva cada vez mais políticas públicas e que trazem dignidade para a população e qualidade de vida para a população. E aí disseram, olha, o Brasil tem que ficar refém. É por isso que uma coisa veio um cara na quarta, vem um sujeito aqui da América do Norte e Bolsonaro bate continência para esse figura, ou seja, mostrando a subserviência, a submissão que esse governo vai ter com os Estados Unidos da América. E aí é dispensar que o golpe foi tramado também nos Estados Unidos, e com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da CIA, com o apoio de organizações lá que deram todo o suporte para a eleição do Donald Trump. E também, usaram dos mecanismos de inteligência também para espalhar aquela mentira das pedaladas. Enfim, nesse sentido, estamos vendo como é que o Brasil ficou refém e agora, tudo diz, não, nós temos que atender o nosso parceiro maior, que são os Estados Unidos da América. E é nesse sentido que os representantes dos Estados Unidos vêm aqui e têm da parte do eleito presidente continência para dizer, estamos submissos e vamos fazer aquilo que vocês mandarem. Vamos um pouquinho dos direitos humanos. Seguinte, dia 10 de dezembro agora, né? Data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. O senhor, que inclusive de formação é padre, entendeu? E que pela terceira vez presidindo a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, qual o balanço que o senhor faz exatamente associado à Declaração Universal de Direitos Humanos, inclusive dentro desse complexo que nós temos pela frente, que é um governo Bolsonaro que diz claramente do seu desejo de criminalizar os movimentos sociais? Olha, uma comissão da Comissão de Direitos Humanos lá da OEA esteve aqui no Brasil, ouviu diversos segmentos, e já uma parte do relatório mostra de que nós estamos vivendo ainda a questão da violência, com grupo de extermínios, pessoas que são assassinadas sem terem qualquer tipo de culpa, a violência contra a comunidade LGBT, contra as mulheres, contra as pessoas idosas, também a violência praticada principalmente com o requinte de perversidade que nós estamos vendo, de maldade, de crueldade, de retirada de direitos, enfim, mostrando de que os direitos humanos estão sendo desrespeitados tanto por esse governo, como pelo aquele que disse numa declaração, ele diz, a cultura dos direitos humanos ela é responsável pelo atraso do nosso país. Ou seja, querendo dizer, vamos acabar ou vamos mudar. E ele diz, direitos humanos é para quem é pessoa de bem. Eu acho que ele esqueceu. Acho que ele quer colocar direitos humanos para a pessoa de bens. De recursos financeiro, que financiaram a sua campanha. Ou seja, na realidade, direitos humanos é um direito para que a democracia possa se expressar,
Sem direitos humanos, nós não teremos processo democrático. É preciso cuidar para que nós possamos ter o direito econômico, direitos sociais, culturais, ecológicos, direitos políticos, direitos da dignidade que cada cidadão deve ter. Então, nesse sentido, a nossa audiência, como o dia 10 é uma segunda-feira, nós vamos fazê-la no dia 12. Já várias pessoas que têm história no direitos humanos estarão presentes, será uma grande manifestação. O Leonardo Boff estará presente, o Gregório também, outras pessoas que já foram grandes expoentes dos direitos humanos estarão aqui para que nós possamos dizer, olha, direitos humanos sem direitos humanos não existe democracia. A democracia, ela se alicerça na prática dos direitos humanos. Direitos humanos para todos. Essa história de dizer que direitos humanos defende bandido é conversa fiada. Nós defendemos a vida, nós defendemos a dignidade, nós defendemos a qualidade de vida para todos. Nós defendemos que os direitos que são dados, que são conquistados, não podem ser retirados. Toda vez que você muda a legislação e você tira direitos, você está descumprindo os direitos humanos. No último dia 28 agora, de novembro, né, o senhor presidiu lá como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e não só por isso, o senhor foi inclusive requerente, né, foi em cima do seu requerimento que aconteceu pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias a audiência pública, crimes motivados por intolerância política. E eu estava lá presente e pude ver, por exemplo, o Tiago Tavares, presidente da ONG Safernet Brasil, ele mostrando exatamente a questão da internet dentro desse contexto dos crimes motivados por intolerância política. Eu gostaria que o senhor relembrasse, até para quem não nos acompanhou, porque nós divulgamos, inclusive, entrevista com o senhor e com alguns dos participantes da audiência, mas é possível que outras pessoas não tenham visto, entendeu? Então, que o senhor renove para nós exatamente essa questão que é também um grande problema que nós temos pela frente. Nós verificamos de que, ou seja, uma situação que ocorreu com mais destaque durante o processo eleitoral, mas continua diversas violências, mortes, perseguições, ameaças, e o fato de que isso tem uma vertente de um candidato que diz, olha, vamos ter que matar, ou seja, quem pensa diferente, metralhar as pessoas, ou seja, usar a arma para metralhar. A arma, como foi feita para matar, e agora querendo espalhar as armas para a sociedade, aqueles que podem comprar. Então, mostrando de que essa violência, ela está presente. Além do Tiago, nós tivemos também outras pessoas também que contribuíram. Nós tivemos lá a Débora Duprat, procuradora federal de direitos, né, do cidadão, Eduardo Nunes de Queiroz, defensor público federal, teve o Everaldo Bezerra, patriota, conselheiro federal lá de Alagoas e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, e também o nosso negro Gilberto Vieira dos Santos, representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos. É verdade, e foi muito importante essa audiência. Nós estamos, inclusive, solicitando a nossa assessoria para que, a partir do levantamento, que nós possamos fazer uma publicação sobre essa situação, que ela é fundamental. Nós tivemos uma outra que foi sobre a questão da violência aos direitos humanos praticada pelos psicopatas, que foi uma outra grande audiência pública. Também vamos fazer uma publicação
dessa situação para mostrar que efetivamente o Brasil precisa retomar o processo da democracia, do respeito ao ser humano. Aquilo que está na nossa Constituição, que diz que o poder, a ação do poder público é de assegurar a dignidade da pessoa humana. Cada vez que você desfigura a pessoa humana, você está desrespeitando, você está violando a Constituição, está violando os direitos humanos, você está praticando violência contra as pessoas que foram criadas como imagem e semelhança de Deus, que devem ser respeitadas, valorizadas, amadas e não destruídas como estão querendo fazer. O que nós verificamos é de que essa violência ela tem suporte. E a cada dia a gente vê, ou seja, declarações de parceiros do atual, do que foi eleito presidente e também do próprio candidato que foi eleito nas eleições, ou seja, dando suporte para que essa violência possa crescer. Então, nesse sentido, a Comissão de Direitos Humanos continua com toda a dedicação para que essas coisas possam ser enfrentadas. E nós consideramos de que a sociedade brasileira precisa reacender a sua memória, precisa fazer com que essas coisas possam deixar de existir em nosso país, e é preciso a gente cuidar dessa violência, construindo uma cultura de paz e não de violência entre nós. Ainda dentro desse debate, dessa audiência que tratou dos crimes motivados por intolerância política, já que nós citamos nomes aqui, eu gostaria que o senhor fizesse considerações, uma parte daquele momento que o doutor Everaldo Bezerra Patriota, do presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da OAB, ele dizia o seguinte, que as universidades, formadora dos operadores do direito, os advogados, entendeu? E que depois alguns viram juiz, como é que o senhor viu exatamente isso, a questão do operador do direito? Nós estamos, inclusive, recebendo nossos internautas. O João de Lima diz: resistir e persistir, sempre Lula livre. Zenaide Virginia diz: estamos numa guerra, a perseguição clara. Celeste Leiles diz: Lula livre já. Então as pessoas estão participando. Nossos internautas. Internauta. Na realidade, veja o seguinte, o problema é que nós estamos vendo aqui, ou seja, a censura das universidades. E até a justiça, durante a campanha eleitoral, mandaram recolher, ou seja, e não permitir que houvesse debates. Ou seja, o direito que tem, a defesa do direito de cátedra, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade científica. Agora também vem a questão da escola sem partido, que é outra vergonha, Ou seja, estão querendo impedir que haja, ou seja, manifestações divergentes. E a diversidade de opiniões, a diversidade de escolhas, estão querendo agora fazer uma escola de um único partido, ou seja, que impeça que as pessoas possam expressar, ou seja, vamos ter agora, ou seja, parece a recuperação daquilo que acontecia na Idade Média, a Idade Média, onde as pessoas que pensavam diferentes eram queimadas. Hoje, ou seja, podem ser presas, podem ser afastadas da atividade de ensino. Então, nós ficamos tristes com essa realidade, mostrando de que nós precisamos trabalhar para derrotar esse
projeto de lei que muda, inclusive, a Constituição, o que não pode. É inconstitucional. Não pode, uma lei ordinária não pode modificar a Constituição. Só uma emenda constitucional é que pode modificar. Mas aqui eles estão fazendo tudo isso aqui, preparando para que aquele que se diz democrata, mas tem atitudes autoritárias, discriminatórias, enfim, que desrespeita o ser humano, ele vai querer efetivamente impedir que haja uma oposição. Ou seja, de destruir a oposição, destruir o PT, destruir quem pensa e quem age diferente dele. Pois é, nós queremos, o senhor inclusive já lembrou aqui do encontro, né, do Diretório Nacional, que é ordinário, né? Então, no seu encontro ordinário, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que se reuniu em Brasília aqui no último dia 31 e no dia 1º, um dos grandes momentos de aplauso, de muita alegria, foi exatamente quando na resolução lá, dentre outros momentos, nós temos o agradecimento aos bravos companheiros que têm estado na vigília Lula livre lá em Curitiba. Então, esse momento eu também quero reforçar, né, o Partido dos Trabalhadores agradece aos militantes da vigília Lula livre que estão lá, né, enfrentando e dizendo o seguinte, que cada bom dia, boa tarde, boa noite que dão a Lula repercute no coração de cada brasileiro, consciente da injustiça que foi feita ao nosso maior presidente da República, né? E diz mais, num dos trechos, isso da resolução do Diretório Nacional se dirigindo à vigília Lula livre. Quando a verdade vencer e a justiça prevalecer, teremos de registrar com imensa gratidão o papel da vigília Lula livre, dessa valorosa militância na luta por democracia no Brasil. Viva a vigília Lula livre. E o senhor, o que diz a respeito? Mas antes, mais internautas que Márcia Maria Moraes diz, não existe mais justiça no Brasil, existe um amontoado de togas todos vendidos. Tânia Queiroz diz, como combater a violência se o presidente atual é o primeiro a pregar a violência? Bolsonaro é um desalento para nós brasileiros. Isso aí então, é o pessoal aqui, né? John, Josivaldo, vulgo Ligeirinho, que estão ali operando e muito acompanhando bem. Tudo que você diz. E é bom que você compartilhe. O fato de que a reunião do diretório fez uma análise de conjuntura, também analisou a posição que o partido vai tomar com relação ao governo Bolsonaro, ou seja, essa que alguns estão aí de ter uma oposição propositiva. Então vamos ter que trabalhar na perspectiva de fazer com que as políticas públicas que foram implementadas por Lula e por Dilma não sejam destruídas, porque parece ser essa, e também de querer destruir o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, nesse aspecto, nós verificamos a carta que Lula encaminhou também para o diretório, também uma referência. As decisões que foram tomadas no sentido de que nós não podemos agora. Temos que reagir, resistir, mas temos que reconstruir uma frente democrática, no sentido de juntar todas as forças, no sentido de atuar de forma plena para impedir o retrocesso em nosso país. O Temer já fez várias etapas desse retrocesso. O outro, que também representa a extrema-direita, com certeza vai querer também dar continuidade a essa destruição do processo democrático brasileiro. Então, por isso que nós vamos ter que estar atentos
e não permitir. É por isso que a próprio diretório, para aqueles que forem perseguidos, ameaçados, também foi criado um centro que vai cuidar disso aqui, com advogados, com pessoas que possam dar suporte que essas pessoas não sejam destruídas, nem sejam perseguidas, nem sejam caluniadas e não sejam presas, porque parece que ele monta um ministério onde a presença de militares reformados tem uma preponderância grande. E outros também que, para eles, o processo democrático, ou seja, não pode continuar, mas tem que, cada dia mais, ter uma estrutura que possa governar o país fazendo aquilo que os Estados Unidos da América querem que o Brasil seja refém, refratário desse país que, infelizmente, nós estamos vendo, que fala de direitos humanos, mas é o grande violador de direitos humanos. O programa aqui é ponto a ponto, então tem que terminar. Eu, por mim, não terminava. Continuava para sempre aqui, porque Luiz Couto tem uma facilidade de interpretar, entendeu? Na linguagem bastante popular, da compreensão popular, tudo o que está acontecendo aqui. E um dos momentos fundamentais aqui é exatamente quando nós estamos na Comissão de Direitos Humanos, né, que é uma das comissões aqui da Casa, e o senhor defende que nós continuemos mais do que nunca puxando para o Partido dos Trabalhadores a Comissão de Direitos Humanos, porque chega um momento que tem que ver, nós não temos direito a todas as comissões, então você tem que fazer opções. Então, até que ponto o senhor, como atual presidente, recomenda exatamente, mais do que nunca, a Comissão de Direitos Humanos? Não estaria aqui mais, mas já colocamos, inclusive, na reunião da comissão, em algumas audiências públicas, esse tema foi colocado, e na perspectiva de que a Comissão de Direitos Humanos, ela não pode ser uma comissão que tenha como o comando de alguém que seja ligado à estrutura do governo. Precisa ter elemento da oposição, e o PT tem quadros suficientes para dar continuidade a esse processo de dizer direitos humanos é fundamental para que o processo democrático possa subsistir. Sem direitos humanos não há democracia. Pois é, Luiz Couto, é bom que a gente diga o seguinte, ele está terminando esse mandato, né, certamente teria como continuar como deputado, né, vindo pelas mãos dos paraibanos, que eu pude comprovar o quanto que o senhor é querido na Paraíba, lá em Campina Grande. Quando eu estive lá, no encontro Fé e Política, né, eu vi o quanto que a Paraíba gosta do senhor. Mas o senhor, exatamente para o bem da política, o senhor deu um passo que era o Senado. Mas o senhor também foi vítima exatamente dessa mesma lógica dos tais fake news, né? Que lá para nós nordestinos é mentira mesmo, entendeu? Esse negócio de fake news não, lá é mentira. Então, com muitas mentiras, com tudo que é jeito, o senhor não conseguiu emplacar para o Senado. Além disso, o poder econômico que funcionou plenamente na última semana, ou seja, nós estamos inclusive identificando isso aqui na possibilidade de que nós possamos entrar com uma ação também de impugnação da candidata que foi eleita, que tem o irmão que é líder do governo aqui na Câmara, e que foi uma feira de dinheiro. Sacola de dinheiro correndo. Pois é. Além do mais, é o seguinte, nós tivemos, mesmo com toda a situação, nós tivemos 792 mil
votos e 420 votos, então mostrando de que o povo paraibano teve uma atenção, mas infelizmente algumas cidades onde nós estávamos bem na pesquisa, como João Pessoa, Santa Rita, Bahia e Cabedelo, ou seja, deram um retrocesso e votaram na candidata que foi vitoriosa e que nós esperamos de que a Justiça Eleitoral possa investigar toda a situação, porque é preciso que nós tenhamos eleições limpas. E quando se usa o poder econômico e recursos públicos para a eleição, e essa eleição fica contaminada. Pois é, e para terminar, a gente pede aos internautas aí, agradecendo quem nos acompanhou e que compartilhe. Compartilhe exatamente para multiplicar, porque aí é uma operação geométrica, né? Multiplicar esse momento, essa fala aqui do deputado Luiz Couto, né, do PT da Paraíba, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu sempre gosto de lembrar que é a terceira vez que ele preside e mesmo e oxalá que consiga o sucesso e termos Luiz Couto no Senado, né? Porque votado ele foi, entende? Votado ele foi, os paraibanos o abraçaram e eu entrego agora a palavra final para o senhor, né? Porque radialista e jornalista é um danado para falar e às vezes não chega aonde o senhor gostaria que chegasse. Então, lembrando isso, que o senhor tem aí as suas considerações finais, que não se limite somente no tchau, mas que o senhor possa lembrar alguma coisa que não tocamos aqui. Eu queria agradecer, Chico Pereira, pela entrevista e dizer que nós estamos à disposição, porque é importante que cada dia a população brasileira tome conhecimento daquilo que é verdade, que não é fake news, não é mentira, não é calúnia, não é difamação, não é injúria, ou seja, é a verdade que se estabelece. Então, nesse sentido, nós precisamos ter a consciência de que o Brasil não pode ir mais do que está hoje nesse retrocesso. Ele precisa avançar e só se avança quando o povo brasileiro toma consciência de que não pode ser refém de uma ideologia que quer destruir quem pensa diferente, com a ideologia que quer que os adversários sejam eliminados, enfim, mostrando de que o Brasil precisa tomar a frente e dizer que nós temos que ajudar a reconstruir cada dia mais o processo democrático que nós lutamos tanto, através quando na ditadura as pessoas foram mortas, dizimadas, desaparecidas, mas o povo brasileiro pôde dizer que quer democracia, e democracia tem que avançar sempre. Nós não podemos ficar na lamentação, precisamos reagir de forma ordeira, de forma unida, mas com muita consciência de que é o povo brasileiro que é o patrão nosso e merece o respeito, merece a nossa consideração, merece que aqueles que são eleitos respeitem não não a maioria que votou, porque essa que votou, muitos estão se arrependendo, mas aquela outra parte que votou no outro candidato que se fez presente na oposição. A oposição é fundamental no processo democrático e é por isso que nós não podemos dizer que a oposição tem que ser dizimada, tem que ser destruída. Um abraço para todos, que Deus nos proteja, nos guie, nos fortaleça, porque sem Ele a gente não é nada. E do alto dos 47 milhões de votos de Haddad, a palavra de ordem é resistir e Lula livre. Muito bem.